Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom? Esse formato da gente se comunicar é um tipo bate-papo, tá bom? Uma palavra aplicada, mas de forma de conversa. É como se eu estivesse falando à tua janela, tá certo? É dessa forma. Então, não é, fica um pouco diferente da pregação e do ensino feito em público, onde tem várias pessoas. Já expliquei que quando você está num público de outras pessoas, a forma de aplicação da exposição da palavra é diferente, tanto quando você está pregando, quanto você está ensinando, é diferente. Agora, neste caso aqui, nós procuramos apresentar uma palavra em forma de conversa, tá? E de maneira nenhuma também descaracteriza a palavra em si, mas a gente procura falar pausadamente aquilo que aquilo que passa despercebido de você na hora de um culto. Você está ali, glória a Deus, aleluia, e algumas coisas passam batido. Então, esse tipo de conversa aqui é um tipo de conversa que a gente procura apresentar os pontos em que nós não visualizamos numa mensagem. Eu não tenho assim a habilidade de muitos oradores, mas de qualquer forma eu quero ajudar você de alguma forma. Então, é tipo uma conversa ao pé do ouvido, tá certo? Não é puxão de orelha, nada. É esclarecimento. Segundo o apóstolo Pedro, diz ele na sua palavra que essa forma, diz ele na sua palavra que estes que fazem estas coisas é como se ele acendesse uma luz na escuridão dos nossos pensamentos. Tá bom? O apóstolo Pedro disse isso em uma das suas cartas, eu acho que é a segunda carta, quando ele está dando orientação aos irmãos ali, ele disse estas palavras, que a mensagem de Deus, ela procura trazer uma luz na escuridão dos nossos pensamentos. Tá certo? Eu quero falar aqui, já que estou falando há dias sobre família e pelos problemas que as famílias têm enfrentado, principalmente os casais. Eu nunca vi um tempo em que houvesse tanto divórcio, tá? Eu sempre prezei aquela frase quando o pastor pergunta na hora do casamento, já vi também outras autoridades religiosas, ou até no casamento em cartório, fazerem essa seguinte pergunta: você quer viver com fulano na alegria ou na dor? A pessoa, sim, eu quero. Pergunta para a mulher, pergunta para o homem, os dois. Eu quero. São promessas diante de muitas testemunhas, né? Dos amigos, da família, dos dois lados, dos convidados, né? E que em poucos dias aquela promessa, aquela essência do casamento e tal que a pessoa viveu, ela é ofuscada, né, por um comportamento totalmente estranho de um dos cônjuges, seja ele homem ou mulher, né? Até ali, naquela essência toda, naquele momento mágico, parece até de um conto de fadas, né? Histórias de romances, de Romeu e Julieta. A pessoa vai casar e ela quer ter esse desejo de dizer estas palavras. Eu te aceito como meu marido, na alegria, na dor, na doença, né? Nas adversidades. E o homem diz as mesmas palavras para a mulher. Eu te aceito na alegria ou na dor, né? Aqui no capítulo 31 de Provérbios tem um conselho que o título diz:
é porque eu estou sem óculos, ainda não consegui consertar meu óculos, arrumar o meu óculos, porque ele quebrou. Então eu tenho um pouco de deficiência na visão, mas vou resolver isso já já. Então, vamos lá. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Esse aqui é um conselho prático, que boa parte daquilo que lemos as pessoas classificam como teórico, porque precisa ser aplicado à prática. Conseguem me entender? Por isso que chama-se teoria. Alguns ensinadores, teólogos, doutores e mestres na escrita, na palavra de Deus, por exemplo, na teologia, por exemplo, eles dizem que classificam a exposição, a oratória como teoria. Mas aqui eu quero ir direto ao ponto. A palavra de Deus não é uma teoria, ela é uma verdade prática. Se você observar direitinho, você vai perceber que é uma verdade prática incontestável. E muitos casais passam por isso. E eu estou analisando nesses últimos dias o volume de conflitos e divórcios, separações, rachaduras terríveis que têm machucado as famílias, as pessoas, deixado sequelas. E a sociedade, ela tem uma tendência de tornar-se menos sensível, mais violenta. Você está entendendo? Mais reacionária. As pessoas tendem a ter uma mente fria, uma mente sem amor, porque este amor que nós visualizamos na sociedade, alguns até aparecem na rede social, ou em algumas conversas de canto de rua, dizendo sobre palavras sobre o amor sem ter conhecido o amor de fato, né? O amor que constrói, o amor que permanece, o amor que resiste ao tempo, o amor que suporta as aflições. Ninguém quer viver esse amor. O amor que alguns acham é só aquele amor na relação ali sexual entre duas pessoas, isso é um amor, não. Não. Esse não é um amor, porque se você, de repentemente, depois da relação com uma pessoa, você toma um outro tipo de comportamento. Esse tipo de amor que as pessoas aplicam a isso, a encontros, relacionamento, muitas pessoas vão para o motel, vão para as escondidas, isso não é um amor, isso são interesses pessoais, interesses em satisfazer, né, um ao outro. Não existe amor praticamente nisso. O amor pode ser completado com isso quando se de fato, há uma cumplicidade entre os dois, uma responsabilidade um com o outro. Quando uma pessoa leva outro para sair sem compromisso, sem responsabilidade, ambos um com o outro, mesmo que seja por consentimento, os dois estão sendo irresponsáveis um com o outro. E esta irresponsabilidade pode trazer um mal maior. A vida é um combate diário. E nós precisamos perceber aonde está o mal nisso. Então, aqui no capítulo 31 do verso... aqui no capítulo 31, a partir do verso 10, eu vou ler alguns versículos para você entender o conselho que aquela mãe deu ao seu filho. E se você observar aqui, na leitura do versículo 3, que não é o versículo que eu vou ler esse versículo aqui para você entender a essência do conselho dessa mãe. Versículo 3, o que está dizendo?
não dê às mulheres a tua força. A mãe de Lemuel falando com ele. Não dê às mulheres a tua força, nem teus caminhos ao que destrói os reis. A mãe do rei Lemuel, ela tinha uma preocupação porque o rei ele era sempre cercado de muitas mulheres, né? Ele poderia, como ele era rei naquele sistema antigo, naquela cultura antiga, ancestral, né? O rei, se ele quisesse possuir muitas mulheres, ele possuía. Ele tinha condições financeiras para poder, à custa do povo, é claro, de manter aquelas mulheres. Mas a mãe do rei Lemuel, ela dá um conselho dizendo: não dê às mulheres a tua força. Por quê? Quando você vem no versículo 10, olha o que a mãe do rei Lemuel lhe dá de conselho. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito, né? Está dizendo aqui que muito excede o de rubis. Olha só as qualidades que a mãe do rei Lemuel fala sobre esta mulher virtuosa. É uma mulher difícil de se achar. Você está entendendo? O verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Você está entendendo? Olha lá, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Está entendendo? Busca lã e vinho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Ou seja, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Delega, né? Examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, né? Ou seja, voltando nos versículos anteriores, você analisando o perfil da mulher que a mãe de rei Lemuel está traçando aqui, está descrevendo aqui, no versículo 11, a mãe do rei Lemuel, ela diz: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Olha, aqui nesses dois versículos eu analiso uma cumplicidade aqui entre uma mulher que tem uma virtude de honrar o seu status do casamento, e um homem também que está satisfeito em honrar o seu status de casamento, protegendo, guardando, cuidando bem desta mulher. Lá atrás, quando você vê a história de Davi, que o profeta Natan vai conversar com Davi em uma das situações em que Davi se meteu. Davi, ele cometeu, por mais que ele foi um homem piedoso, ele cometeu falhas grosseiras, e uma delas, o profeta Natan contou uma história. Davi havia cometido uma falha, se apoderado da esposa de um dos seus oficiais do exército, né? O nome dele é Urias, pode ler lá, está lá, no livro de Crônicas, no livro de Reis, está escrito. Eu não sei se é livro de Crônicas, livro de Reis ou Samuel, eu sei que está nesses livros aí, 1º e 2 Samuel, porque não está anotado na minha anotação aqui. Davi comete um erro falho. Eu não quero aqui me ater
ao restante da palavra, porque senão vai tomar muito tempo. Davi apanha essa mulher, toma a esposa do seu oficial, que é um ato grosseiro, porque Davi quebrou uma lei que é divina. Quando Davi ele convida a mulher do soldado Urias para ir no palácio, ela tinha que obedecer, porque ela era uma cidadã que tinha que obedecer ao seu rei. Ele mandou buscar, ela mandou uma comitiva buscar ela na casa dela. E agora Davi se envolve com essa mulher, você sabe como é que se dá essas coisas. E dessa trama, Davi, ele traça já que ele já tinha concebido relações com ela, com a mulher do soldado, agora ele precisava apagar o marido dessa mulher, porque o que Davi fez foi um pecado gravíssimo, porque segundo a lei de Deus, e todas as religiões que usam a Bíblia Sagrada, está lá escrito, se o teu líder, o teu pastor, não ensina essas coisas, ele está te negando isso. Você precisa conhecer isso. A maior parte das mensagens que se prega hoje deixa de mostrar a responsabilidade de cada indivíduo com a sua vida. A vida não é só lá participar de 2 horas de culto, entrar num estado de êxtase e depois ir embora para casa, não. Como se nada tivesse acontecido, como se não cometesse pecado. Enganados estão aqueles que acham que servir a Deus é só isso. Depois do resto do dia pode fazer o que quiser. Enganados são essas pessoas. Agora Davi pega, o que ele faz? Ele vai e traça um plano para poder o soldado Urias ser assassinado, porque ele cometeu um pecado grave, que esses pecados estão na lei de Moisés, que Deus deu na mão as 2 tábuas dos 10 mandamentos, Deus deu na mão de Moisés, lá no deserto, na caminhada rumo à terra prometida, que Deus agora precisava restabelecer uma ordem na nação, porque ainda não era nação, era um grupo de quase 3 milhões de pessoas que viveram muito tempo na condição de escravo no Egito. É uma história longa essa história. Vou resumir. Davi agora, após cometer esse fato, porque lá na lei que Deus mandou Moisés falar para o povo, está escrito, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não tomarás a mulher do teu próximo. Vice-versa. Pecado grave era. Então, esse pecado era e continua sendo gravíssimo. Você sabe como se deu o primeiro divórcio aqui no Brasil? Lê na história que você vai ver. Porque aqui no Brasil, antigamente, quem cometesse adultério, era condenado até a morte. Você está entendendo? Então, foi votada uma lei lá naquele tempo para atender os caprichos de um dos parlamentares, para ele não ser pego nessa lei. Tá? Foi votado e surgiu a lei do divórcio aqui no país. Você acha que tudo que está aí de algumas leis é para favorecer você? Primeiro as autoridades que cometem erro. Aí, Davi, ele tenta arrumar para matar agora esta mulher. Matar o marido dessa mulher. E matou. Ele não matou com as próprias mãos, mas a estratégia que ele usou levou o soldado à morte. Na carta que Urias levava, estava ali a sua sentença de morte. Entregue ao general. Entregou o general leu para... Olha, coloque Urias na linha de frente. Porque os da linha de frente, eles morriam. Mesmo que o exército de Israel ganhasse a guerra, os de frente morriam, porque eles que sofriam as investidas das flechas, das lanças, das espadas. Você está entendendo?
e Urias veio a óbito. Agora Davi ficou tranquilo. Chegou a notícia no palácio que Davi ficou tranquilo. Está vendo como que uma má ação produz outra ação pior ainda, um estrago maior? Davi agora comete adultério e agora ele projeta a morte do seu oficial, um dos melhores oficiais. O cara era tão bom que ele não quis ir embora para casa. Por 3 vezes Davi mandou Urias ir para casa ficar com a sua esposa para poder acreditar a Urias aquela gravidez, porque a mulher falou que já estava grávida. Compreendeu? Aí o que acontece? Urias morre. Só que Deus agora envia o profeta Natã na casa de Davi. E Natã conta uma história. Eu estou contando toda essa história, tomando todo esse tempo, por causa do versículo 11. Versículo 11 do capítulo 31 de Provérbios. Quando diz: o coração do teu marido está nela confiado. Natã chega para falar com Davi, que ele era o profeta, e por ordem divina, os profetas deviam ser ouvidos, então os profetas tinham acesso. O profeta Natã conta uma história. Davi, vou te dizer uma coisa. Havia um homem numa cidade que tinha 1000 ovelhas, certo? E também havia um outro homem que tinha apenas uma ovelha. Tá entendendo? Davi, opa, que beleza. Mas o que tinha uma ovelha, ele cuidava dela, ele tirava ela do sereno, ele mantinha ela em segurança e não deixava lhe faltar nada. Estou falando em alusão ao versículo 11 do capítulo 31 aqui. Ao Davi, que beleza, bom esse homem, né? Só Davi, que veio o homem que tinha 1000 ovelhas e foi lá e tomou a ovelha do homem que tinha uma. Está entendendo, Davi? Davi se enfurece no trono, levanta-se e diz: esse homem é digno de morte. Natã, naquela tranquilidade de um homem que é usado por Deus, porque eu não vejo hoje acontecer muito isso, sem medo, hoje que tem muitas profecias do agrado. Claro que tem profecias, são faladas, são profecias verdadeiras, mas a maioria delas são do agrado. Natã, tranquilo como profeta de Deus, sabendo que Deus estava com ele, falou: Davi, esse homem é você. Davi se ajoelha agora e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que pode? Em um momento ele fala que tem que matar o camarada. Só que ele estava falando que tinha que matar ele mesmo. O pecado dele era grave, porque os sacerdotes iam julgá-lo como infiel. E agora Davi poderia ser mal interpretado pela nação, que a nação tinha uma inclinação a obedecer os princípios divinos. Era orientada a obedecer os princípios divinos que Davi também defendia. Este homem é você, Davi. Então eu estou dizendo o seguinte: na vida que nós vivemos no mundo, e muitas relações que existem, muitos encontros que existem, eles não estão nada além dos meros interesses. E as pessoas são enganadas pelos seus sentimentos. Elas são enganadas pelos seus próprios sentimentos. E esse engano faz com que elas sejam destruídas. E às vezes as suas relações provocam um rombo, um estrago terrível, de lacunas doloridas nas pessoas. Aí nós vemos assassinatos, traições, negócios que vão ruindo, as famílias que se racham ao meio, os filhos que sofrem a esse tipo de condição em que ambos, tanto homem e mulher, se metem. Mas a mãe do rei Lemuel falou: olha,
quem achará essa mulher? Quem vai encontrar esta mulher? No versículo 10, quem vai achar essa mulher? Essa mulher virtuosa, dedicada, né? A Bíblia diz, em muitos aspectos, em outros ensinamentos que está escrito aqui na Bíblia, que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu não quero aqui, com esta palavra, colocar a mulher numa situação em que ela é a culpada por todas as falhas que existem no mundo. Não. Esses erros do não cumprimento de promessa é acreditado a homens e mulheres que falham ao não cumprir aquilo que prometem. Por isso nós temos uma sociedade fria, uma sociedade violenta, uma sociedade em alguns pontos que vive um estado de prostituição, uma sociedade mergulhada nos avessos da moralidade, temos uma sociedade corrupta, porque para você ganhar alguma questão, você precisa corromper o corpo, corromper pessoas. Então, nós vivemos nesse estado, mas mesmo nesse estado hostil, é possível um homem e uma mulher viver as promessas do casamento. Na hora que chegar as tristezas, porque se não prestarmos atenção, nós só vamos achar que a vida de fato que deve ser vivida é aquela vida onde tem o boi gordo. No livro de Provérbios também diz: melhor é uma casa aonde tem hortaliças do que a casa onde tem o boi gordo e ali tem contendas. É melhor. E quem come hortaliça não perde o seu valor em relação àquele que come carne. Não. E também ambos podem fazer isso, comer carne e comer hortaliça. A compreensão do texto aqui está dizendo que é a simplicidade da vida. A vida pede para se viver de maneiras simples e não nessa glória que consomem os homens e mulheres do nosso mundo. Não nessa glória em que as pessoas têm que se aproveitar um do outro com mentiras. Porque no capítulo 13 de 1 Coríntios diz que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. O amor, ele busca o interesse mútuo. Num casamento, não pode haver interesses apenas para um lado. Direitos apenas para um lado. No casamento, precisa ter direitos iguais. O homem deve amar a esposa que escolheu. A mulher deve amar o marido que escolheu. Mas ambos devem trabalhar para produzir esse amor. Quando nós procuramos cumprir o que prometemos no altar, nós contribuímos para que uma sociedade seja ainda mais abençoada. Olha, quando homens e mulheres procuram obedecer a Deus, a chuva cai no tempo certo, a terra produz o seu fruto, há paz na cidade, o espírito violento vai embora, as confusões vão embora, o espírito violento vai embora, o espírito de morte vai embora. Porque ambos escolheram a vida que pediram. Mas quando há um jogo de interesse, aonde somente um lado quer ter o direito, aí vem o caos. Então, o conselho que eu dou, porque sou casado, eu sou casado há mais de 25 anos. Se não estou enganado, eu vou completar este ano, em 2021, eu devo completar 29 anos de casado. São muito tempo. E eu digo com franqueza, na vida conjugal você precisa trabalhar para construir um ambiente de paz. E isso não é um compromisso só do homem, mas também não é um compromisso exclusivo só das mulheres.
Eu vejo muitas mulheres batalhando pelo seu casamento. Eu vejo muitos homens também brincando também. Então, o que se deve fazer? Cumplicidade, respeito. Ambos buscarem se cuidar, conforme está escrito aqui no livro de Provérbios. O coração do seu marido está nela confiado. Quem assim o faz, alcançam as bênçãos de vida. E diz a Bíblia que esses que obedecem essas observações, as suas gerações serão abençoadas perpetuamente. A geração deste homem e desta mulher, que procurar levar uma vida de respeito mútuo, tanto o homem quanto a mulher, a sua geração será abençoada. Será uma geração que alcançará posições privilegiadas na sociedade. E a sociedade, ela só tem a ganhar com esse tipo de comportamento. Parabéns aos casais que lutam, parabéns às famílias que lutam e se respeitam, porque isso agrada o Todo-Poderoso. Conversamos numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, no nome de Jesus.